Bem-vindo novamente, mais um episódio do Titi Aqui estamos. Sem bater na mesa. A técnica já falou. A técnica já brigou com a gente aqui, tinha batido na mesa. Todo mundo, muito obrigado por quem tem acompanhado a gente, os feedbacks, tudo. Quem curtiu, compartilhou, comentou. Isso, Os familiares, obrigado. Muitos familiares falando com a gente. Obrigado, familiares. Né? A gente tem Nosso público-alvo. Nosso público-alvo é a família. Obrigado por todos. Obrigado a todos por terem apoiado aí a gente nesse processo. Thiago, o último podcast foi muito legal. A gente teve 10 virtudes, não é? Isso. Foi 10 muito virtudes bom. para desenvolver a felicidade. Muito bom levar isso comigo. E hoje, qual que é o nosso tópico, Titi? Cara, hoje a gente tá num lado mais Spirit Relations. Gosto disso. Mais pra um lado de céu, essas coisas, né? Gosto. Qual é o nosso tema? Cara, eu acho assim, a gente tem que tentar ser bem eclético aqui, né, cara? Você Então a gente tá falando... Eu já sei, eu só faço a pergunta. Eu faço pra dar. Então a gente tá fazendo uma coisa que vai de todos os lados da vida, né? Trabalho, agora a gente vai falar um lado mais. Cara, aqui o que eu trouxe hoje pra gente é o seguinte: pouca gente sabe que tá na Bíblia que existem 3 céus. Sim. Verdade? Então, normalmente, quem a gente sabe? Tem o céu primeiro, o céu 1, o céu 2 e o céu 3. Então, a gente queria trazer isso porque é importante esse conhecimento, né? Sobre isso. Porque tá na Bíblia. Eu me aprendi com você me falando. Assim. E é interessante, né, cara? Quando você fala, cara, 3 céus, eu só vejo um. Onde estão os outros, como né? Como seriam esses céus, Titi? Então. Esses céus, você diz, eles são metafísicos, né? Sim, mas eles são um acima do outro, exatamente assim, nessa linha. A gente não sabe fisicamente. Não, né? mas se a Bíblia, como a Bíblia diz isso? Então, diz assim, que tem uma parte que Paulo fala que Deus levou ele pro terceiro céu, que é o trono de Deus. Tá. Então é metafísico. O terceiro céu seria o trono de Deus, onde está Deus, os anciões, fala que tem 24 anciões. Então é o lado onde estão, é o lado mais alto que existe na divindade, sim, sei lá, de divino, é onde está Deus. Aí o segundo céu, que seria abaixo, né, é o céu onde está todas as potestades espirituais, ou seja, anjos, demônios, todas essas, a potestade espiritual está nesse segundo céu, que seria acima do nosso. O primeiro céu é o firmamento, é aquele céu onde passa o avião, vamos dizer. Então o primeiro céu é o que você vê, que passa o avião, onde a gente mora. Aí tem o segundo céu, que é onde estão as potestades do mal, ou mesmo os anjos do bem, estão tudo aí nesse segundo céu. Por quê? Porque eles conseguem ver por cima. E aí o terceiro céu é o céu de Deus, que é o paraíso. Que vê tudo. Então, mais ou menos, é simples, a gente tá falando de uma forma bem simplística aqui, mas é para poder ter uma ideia de como seria isso, sabe? Sim, até porque dá pra entender, até porque como os anjos de bem e mal têm mais acesso a gente, né? Eles estão mais próximos da gente. Exato. Né? Os anjos estão ali no segundo céu, porque ele como a gente fala, né? Que a virtude de Deus, o que é? Deus é onipotente, que ele pode tudo. Onisciente, que ele vê tudo. E onipresente, que ele está em todos os lugares. Não é isso? Então acontece. Mas só que o inimigo, as forças opostas, ela não tem essa característica de Deus. Então o inimigo, ele não é o diabo, ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Então ele estando nesse segundo céu, ele consegue ter mais visibilidade para cá, para poder fazer o que ele tem que fazer. O diabo, eu acho que ele brinca muito com a nossa visão de mundo, né? Com a nossa falta de espiritualidade, né? Ele não é, Deus está na gente, o diabo convence ao contrário, né? Que a gente não precisa dele, ele confunde o céu, né? Essa coisa do amor total, do ame à vontade, Isso é o papel de Lúcifer, né? O papel do diabo é o enganador. O que ele quer pegar? Ele quer pegar uma coisa e colocar um nome bonito pra uma coisa feia. Que a gente fala, droga, é balinha. Você tem aquela coisa, balinha, parece que é gostoso, né? Que é bonitinho, e é uma coisa feia. Você vai falar, não, tem vou fumar maconha e vou ficar high. Na verdade, você fica low. Se for chamar o que é, né? Lógico, tem mas normalmente é isso. Então, ele pega uma coisa e ele põe um nome bonito. O vape, sei o que parece o bico da teta da mãe. Então, é tudo muito gostosinho, é tudo pra poder te seduzir. Então, o papel dele é te seduzir pra quê? Pra poder te enganar. E aquela coisa que você falou no último podcast. Ele te mostra, mas não te dá. Ele te apresenta e não te dá. Ele sempre te dá o quase, né? O quase, a sensação. Daí é um engano, né, cara? Porque ele não é criador, ele não cria nada. Quem cria é Deus. E na verdade ele confunde baseado na nossa ignorância, né? Baseado ele aproveita a nossa ignorância para confundir normalmente o que é o certo, né? É a nossa ambição, cara. E você quer sentir uma coisa que você não pode sentir. E é insegurança, né? É insegurança. Porque você fica na dúvida, a dúvida te fala, tá bom, eu vou no que eu tô vendo, né? E aí o que você tá vendo... Porque a gente se baseia nisso numa conversa que a gente teve. Todo mundo que busca o mundo, né, demais, nunca é feliz no final, né? Tipo assim, o que o mundo te dá? Ele te dá acesso a pessoas, dinheiro e poder. Normalmente, quando você encontra alguém que só tem isso, ele é infeliz, né? Ele é infeliz. Ele é triste. E aí te leva a pensar, se a meta
Ou seja, o propósito da vida fosse ganhar dinheiro, fama e prazeres, se esse fosse o propósito da vida, você ia levar depois que você morresse. E não é, porque quando você morre, você deixa tudo aqui. Felicidade, né? Porque a pessoa nem feliz, assim, obviamente... não preenche, né? Dinheiro na Bíblia é bem-vindo, mas não nessa forma, não como o gol final, né? Ele é um caminho, ele é uma energia para outras coisas, não... cheguei, tenho dinheiro, acabou a vida. É que em Eclesiastes está dizendo o seguinte, que Deus colocou no nosso coração, ou tirou um pedaço do coração, que é o pedaço da eternidade, que é a parte espiritual. Então Deus tirou isso do nosso coração para dizer, significando o seguinte: todos nós temos um buraco no coração. Sim. E esse buraco no coração só se preenche com o eterno, só se preenche com isso. Então, enquanto a gente não acha o que é isso, o eterno no nosso coração, a gente começa a querer preencher com as coisas da terra, desse mundo. E tudo é muito momentâneo, mas para realmente preencher esse buraco, esse vazio, tem que encher as coisas de Deus. Por isso que a gente está nesse apelo aqui falando para as pessoas. Porque na verdade, se você entendesse que o Deus já está dentro de você e você vivesse com isso, o mundo era mais simples, né? Porque o bem material, ele não é o total, né? Ele não é o totalitário. Sim. Eu vejo muito com essa crise de Hollywood agora, né? Você tem tanta gente com tanto poder, tanta influência dinheiro, mundial, tanta fama, e tão em atitudes tão vazias, né? Tanta coisa escondida, assim, tanta coisa pequena para tão grandiosos no mundo, entre aspas, que eles foram, né? Então, assim, em vez de criar coisas ótimas, eles na verdade, criaram suas próprias vergonhas. Assim, né? É muito triste, na verdade. E por isso que leva um ponto que eu até falo assim, eu gosto de conversar com as crianças, meus filhos, o seguinte: quando você for escolher um trabalho, até a gente já conversou sobre isso, escolha um trabalho que acrescente no mundo e não tire do mundo, você entendeu? Porque agora no começo você é jovem, fala assim, vou vender aquilo, vou vender isso, vou fazer isso aqui, tal. Você não está preocupado com o que você está fazendo vai trazer para as pessoas. Então o que acontece? Consegue entender? Então você faz esse trabalho por um tempo, vamos dizer, aí o exemplo do vape, é que eu não gosto de falar exatamente, mas você, vou vender, tal. O que você está vendendo, está trazendo algo positivo ou está trazendo algo negativo para as pessoas? Agora no começo você é jovem, fala, não importa, eu estou vendendo, fazendo dinheiro, beleza. Mas vai chegar num momento da sua vida que o que você fez a vida inteira vai te pedir conta. Então agora, os molecados que estão escutando a gente agora, pessoal jovem que quer ganhar dinheiro, faça tudo, corra atrás, mas nunca tenta analisar se o que você escolheu, a sua profissão, está fazendo bem, está acrescentando algo ao mundo ou está tirando. Porque se você está, nesse momento agora, tirando, por mais que você está ganhando o dinheiro que for, parece ser um bom dinheiro, você pode ganhar máximo de dinheiro, mas chegar lá na frente, você vai pôr a mão na consciência e falar, cara, o que eu fiz na minha vida? É o karma, né? E mesmo quando o cara, não, eu sou advogado. Tá, mas você é advogado, você tá fazendo o quê? Você tá ajudando ou você tá atrapalhando? Em vários aspectos. Eu dei um exemplo aqui, mas tem vários. Isso, na verdade, é um gatilho importante de autoavaliação, né? Porque você vai e você acha que nunca vai ter uma conta pra pagar, né? Ainda mais quando você é jovem. Por isso que é bom agora a gente falar isso aqui, porque se uma pessoa escutar e entender e falar, cara, vou mudar meu caminho por causa disso, porque lá na frente, cara, a gente tá com 40 anos, eu tô com 41, a vida começa a te cutucar. Daí você olha pra trás e fala, cara, eu fiz tantas coisas ruins que eu só diminuí as pessoas, eu fiz tantas coisas que agora eu não quero isso pra minha vida. E quanto mais velho você vai ficando, mais o círculo vai fechando. Parece que não é, mas ou a pessoa que não tem consciência não sente nada. Eu bato essa tecla muito de Hollywood agora, porque eu acho que é um assunto que tem mostrado pro mundo inteiro que tudo que o mundo te dá, ele tira em um piscar de olhos. Sim. O cara era dono da indústria, não sei o quê. O mundo cobrou ele e acabou. Os amigos não vão estar mais com ele, o dinheiro não vai estar mais com ele, o poder não vai estar mais com ele. Ele teve tudo, prejudicou e uma hora a conta cai. E cai pra todos, assim, eu acho que isso está acontecendo não só pelo momento da justiça, mas acho que nunca aconteceu algo tão grande, com tantas celebridades gigantescas dessa forma, e acho que é um sinal para todos entenderem o tamanho da inutilidade de se olhar só para esse lado. Eram as pessoas mais hypadas, nas festas mais caras, no país mais rico, no Hollywood, que é o maior cinema do mundo, na música maior do mundo, todos ali são a referência mundial, todos fazem os sinaizinhos que eles querem com as mãos e no fundo, eles são objetos de... o mundo sempre vai te colocar substituível. Sim. Vai tirar esse cara e vai botar outro. Deus não te coloca substituível. Essa é uma diferença muito clara aí entre Deus e outro lado. Exato. E por isso que é tão fascinante o negócio da Bíblia. A gente fala, parece que tá até obsoleto, a Bíblia é antigo e tal, mas não, cara, tudo isso tá escrito. Construa essa casa sobre a rocha, sobre a pedra, não sobre a areia. Sim. Porque vai bater um vento. Se você construir toda a sua vida sobre a areia, é quando você faz tudo isso que você faz, só que pro lado errado. Sim. Você engana, você trapaceia, você pode construir um império. E de outra parte, na Bíblia fala assim, o que adianta eu ganhar milhões e perder
perder minha alma. Porque o que salva não é o corpo. Quando você vê na igreja, fala assim, salvaram tantas almas, batizaram tantas almas. O que salva é a alma, não é o corpo. Porque você é corpo, alma e espírito. Sim. Então, o seu corpo é pó, vai voltar para a terra. A sua alma é o seu... O que você está fazendo com essa sua alma? E o espírito é de Deus. Então, Deus deu o espírito, que é como se eu brinco assim, a bateria. Você tem uma boneca, aí você tem a bateria. A bateria seria o espírito, certo? Sim. A física da boneca, a cabeça, seria o corpo. E aí, o memória da boneca que ela fala, ela acorda, quer ir no banheiro, deita, fala alguma coisinha. Essa memória dela é a alma, entendeu? Sim. Então, a gente na Terra, a gente está aqui para aprimorar a nossa alma. Você entendeu? Então, essa alma é o que vai herdar ou o céu ou o inferno. Isso é do caralho. Sentido? Isso é muito do caralho, na verdade. Desculpa. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então a gente está tentando trazer algumas coisas da Bíblia que a gente fala assim, como pode? Mas está tudo escrito lá, cara. De 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Eu acho que esse momento do mundo tem que ser falado muito nos dois mundos, né? Tanto no ruim e no bom, assim. Acho que eu, pelo menos, na minha história, não sou um cara muito velho, mas também não sou muito novo, mas eu nunca ouvi tanto ou não estive tão participativo nesses dois cenários, assim. Sim. Você tem muitas brigas políticas de polos muito distintos, assim, coisas, brigas, posicionamentos bons não, posicionamentos dos dois lados, que uns não são bons, mas eu nunca vi tão intensamente isso. Enquanto você vê discussões como essa, que colocam a gente no mundo, igrejas cada dia abertas, uma coisa que eu fico muito pensando, tem muita gente que reclama das igrejas, enfim, mas é muito bom falar de Deus, né? Independente agora, nesse momento, de como enfim, se existe um fomento da palavra, eu acho que existe um lado positivo. Tem tanta festa no mundo, tanta coisa que leva para o outro lado. Se você tem bastante igreja, obviamente que seus líderes tenham consciência, mas falar de Deus eu acho que é uma coisa importante, né? Sim, quanto mais falarem, melhor, né? Por isso que estamos aqui, né? Então, exatamente. E aí, Titi, o que é anjo, cara? Cara, minha aula 12. 2.1. Cara, anjos são mensageiros. Então todos os anjos são mensageiros de Deus. Tanto é que eles estão nesse segundo céu que a gente conversou. Ali estão os anjos, certo? Então o que acontece? Quando Deus, a gente tem que até falar assim, quando Deus manda uma bênção para você, passa pelo segundo céu, vamos dizer que seja um balão. Mas balão sobe, não desce, né? Ele manda uma bênção, ele passa pelo segundo céu e vem até nós. Por isso que a gente tem que pedir, quando a gente ora, para Deus abençoar, mandar os anjos para guardar essa bênção para que não seja trocada. Porque quando passa pelo segundo céu, os demônios, eles enxergam isso. Eles também estão vendo. Eles não são oniscientes, mas eles estão vendo. Eles não estão em todos os lugares, eles não têm esse poder. Mas eles estão vendo. Aí eles fazem de tudo para te bloquear, para você não receber essa bênção, entendeu? Então tem 3 vozes na nossa cabeça. A voz da nossa mente, que é a voz do nosso ego, a voz de Deus e a voz do diabo. Que o diabo ele pode jogar setas, que são ideias para você fazer coisa errada também. Então por isso que a gente tem que estar sempre vigiando para poder saber discernir qual das vozes você está escutando. Então vamos dizer, já que os anjos são mensageiros, a gente sempre acha que os anjos são com asas, aquelas coisas grandes, né? Coisa muito ilustrativa, mas o anjo pode ser uma pessoa. No seu pior momento, uma pessoa te ajudou, isso pode ter sido um anjo. Que na palavra de Deus tem muitas vezes que menciona um anjo e as pessoas que estão ali não viram que era anjo. Então isso prova que às vezes você já deve ter visto vários anjos, deve ter passado na sua vida anjos que você não sabe que era anjo. Como que o anjo também ele se personifica como uma pessoa, o outro lado também pode se personificar para trazer mensagens ruins, entendeu? E o que eu queria dizer é o seguinte, nem tudo que é bom para você vem de Deus. Nem todo caminho que você vê bom, coisa boa, é de Deus. Consegue pegar isso? Muito. Então a juventude hoje em dia tem que ficar muito ciente disso, porque muita gente fala, espiritualidade, isso aqui é paz, isso aqui é amor, isso aqui é aquilo. O nome é muito bonito, mas se não indica a Deus e Jesus, não é de Deus. Por mais que seja bom, por mais que faça o bem. Tem um dessa que tem uma passagem assim, né, que da montanha, acho que quando vai, nem tudo que Deus nem tudo que é dado pra você não é de Deus, assim. Eu esqueci agora a passagem, que é muito clara isso, assim. Eu gosto das passagens, esqueci agora, desculpa, mas... Então, mas eu acho isso muito claro, assim, você tem, esse discernimento é uma coisa muito difícil. Cara, isso, porque não é claro. Você fala, cara, como pode? Tudo que é bom de Deus. Só que o mal, ele é tão astuto, tão maquiavélico, que ele se passa por bom. Porque esse é o papel do enganador. Ele quer enganar. E as pessoas que estão aqui, que não têm essa visão, elas vão, mas é um caminho bom, é um caminho de ajudar, tal. Mas se esse caminho não te leva a Deus, não te leva a Jesus, é um caminho do mal. Então Jesus porque é o caminho. Às vezes você vai querer ajudar, mas se o caminho te levar para um lugar que não é de Deus, abra o olho, né? Por mais que seja bom, entre aspas. Eu, neste podcast, estou aprendendo. Espero que vocês estejam aí também. Porque às vezes você quer fazer uma coisa boa, mas se gatilhar. E esse discernimento de dizer não, mesmo vendo bom, é muito foda. Muito foda. E quando você é jovem, cara, você fala, não tem que ser bom. Agora, eu trabalho, eu falo, gente,
tem tudo para dar certo, ele parece perfeito, ele é bom, mas ele vai me levar pra uma coisa que... Ele é bom, mas não faz bem. Isso aí. E outra coisa, a luta dos anjos, elas não são físicas, não é porrada. A luta dos anjos são mentais, são no campo das ideias. Então o inimigo joga uma ideia, o anjo tem que rebater. Então aí tem a coisa assim, quando fala do anjo Miguel, que é o anjo mais famoso, o que significa anjo Miguel? Como ele é uma oração, cada anjo é uma oração. Então chama Mihael, que é quem é como Deus. Ele tá confortando assim, quem você é, assim, vamos dizer, pelo Satanás, o Miguel vem dizer assim, eu sou como Deus. Deus entendeu? Você não é como Deus para querer ser Deus. Então Miguel tem essa função, porque ele é uma oração. Então toda vez que vem esse anjo, é uma oração que Deus envia, certo? Aí tem o Gabriel, que é outro anjo. E o que é Gabriel? É Gabriel, Deus é poder. Então esses anjos, eles levam essa oração, essa mensagem dentro deles. Então, quando eles chegam, eles trazem essa mensagem. Cada anjo tem uma mensagem. E por que Deus usa? Porque Deus gosta de usar. Deus ele usa a criação dele. E essa é a criação que Deus usa, entendeu? Essa história do mal te atingir é muito aquela coisa, aquela ideia que a gente viu sobre como o contato com a morte é ruim, né? Então, aquela história do cara mata, no passado o cara matava, e uma das punições do assassino... Conta a historinha direito. Conta. Essa historinha é muito forte. Legal, é forte. A gente sentiu esses dias, né? A gente viu. Nos tempos passados, o assassino tinha uma condenação possível. Essa condenação era ser amarrado ao corpo do... o assassino ser amarrado ao corpo assassinado, ao corpo que ele matou. Morto. Ele era amarrado ao corpo do morto. Ao cara que assassinou. Ao cara assassinado. Ao cara assassinado. Então ele vivia com o corpo que ele mesmo matou colado com ele. Era a penitência, né? Era a penitência dele. Só que a vida não trazia a morte, mas a morte tirava a vida. Esse assassino acabava morrendo pelo contato com o corpo morto. Porque o corpo morto ia contaminando o corpo bom. E era uma forma do corpo morto se vingar do assassino. Exatamente. Então você pensa isso numa escala de como o ruim se manifesta no seu bom pela presença perto. Então tudo que você tem perto que for morto de alma, morto de energia, morto de boas ações, ele vai te contaminar se você não se afastar dele. Titi, e ele vai te matar aos poucos sem você notar. Um dia você vai estar mais triste, um dia você vai estar mais depressivo, um dia você vai se sentir pior, e aquela pessoa nunca mais vai existir. Que louco isso, né, cara? E você viu que é difícil o corpo vivo? Impossível. Contaminar ele não transmite vida pro morto. O morto ele pesa e mata o vivo. É isso, né? Que às vezes você tem que saber quem você ajuda, quem você tem perto, e isso é uma prova tátil de que o mal ele te destrói sem você estando vivo. Cara, e a gente tá falando aqui não é besteira, porque minha experiência própria. Eu fui lá para Costa Rica, lembra desse assunto? Fazer a ayahuasca, que eu não sabia na época, não sabia o que era, não tinha conhecimento nenhum disso. Então, o que acontece? Eu vivi isso na pele. Falei assim, não estou dizendo que todos os lugares sejam ruins ou que é do mal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tenha cuidado para onde você vai, porque às vezes você está indo achando que é uma coisa boa, que é uma coisa que vai te trazer uma liberdade. E no fundo mesmo, está querendo roubar a paz ou a sua alma. Sim. Então é uma coisa que a gente quer trazer esses assuntos, não é assunto só que a gente leu, é assunto que a gente passou na nossa vida, a gente viveu o dia a dia. Foi uma época na minha vida, muitos anos atrás, que eu estava desgrejado, não estava em igreja nenhuma. Aí tem uma cliente nossa que falou, cara, vamos lá. E ela é super bem sucedida, né? Vamos lá, vamos ver como que é, tal, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Mundo. Eu não tinha conhecimento nenhum. Diante de Deus, cara, eu não tinha conhecimento nenhum. Aí essa pessoa falou, numa boa intenção, ela não é má, ela é boa intenção, vamos lá, tal. Eu falei, cara, tô com condição, vambora. Era aí que eu fiz. Eu paguei e aí, no janeiro, cara, que eu ia pra ir lá, ela chegou e falou assim, cara, eu não consigo ir. Bem em cima da hora. Aí eu falei, cara, como é um retiro espiritual, é pro bem, não pode beber, não pode fumar, é limpeza do corpo, é meditação. E o que eu pensava? Vai acessar coisas da minha mente que eu não conheço. Então eu falei, vambora. Evolução. Então por isso que tem que ter esse cuidado. Nós estamos falando isso por causa disso. Aí eu fui, chegando lá, tudo muito bonito, as coisas lá, tal, você faz a limpeza, come saudável, tudo tal. Mas eu não vou entrar nas minúcias do que aconteceu, mas eu senti que aquele ambiente, naquele lugar, não estou generalizando, porque eu sei que tem muita planta que é farmacêutica, tem muita coisa que vem da natureza que Deus prepara, né? Mas esse ayahuasca, na minha opinião, nesse lugar que eu fui, ele era um lugar onde você vendia a sua alma, troca de alguma coisa.
E na minha cabeça inicial, que não é bom. Não pode beber, não pode fumar, não pode transar. Então, quer dizer, tudo que tinha ali era meditação, tempo na respiração. E ali foi me enganando para falar, não, eu vou nisso. Isso aí é o certo para fazer porque eu tô procurando alguma coisa. E eu não sabia onde estava me enfiando. Eu acho que a gente tem desafios muito diários disso, cara. Sim. E a gente não percebe, ele é muito sutil. Por exemplo, você foi com uma boa intenção e se você não tivesse talvez a sua base tão forte, você notou algo porque você tem uma base muito forte. Sim, eu fui evangélico na igreja desde pequeno. Então, mas para resumir, eu não fui, vamos dizer, tem uma certa, você tem que ir numa classe, você faz aulas lá durante o dia, aí à noite, depois das 5, vem as sessões eles falam cerimônia, né, de ayahuasca. Só que acontece o seguinte, no meu caso, eu senti que não era pra mim logo nos primeiros dias. Eu não sei se eu te contei os detalhes, né? Não contou, não. Mas acho que agora não dá pra contar tudo. Eu vou só resumir. Quando então, a gente faz. Então eu senti outro dia para fazer um podcast só disso, só desse assunto, que é interessante demais, cara. E o que acontece? Eu senti, pelo Espírito Santo, que ali não era o lugar pra mim. Então, antes de você fazer os ritos, ou chegar no tempo de vender a sua alma, que realmente eles fazem 3 perguntas. Mostra que eu me criei, mostra que eu me tornei... Nossa, eu nem lembro mais, cara. Mas são 3 perguntas que você tem que fazer quando você tá no seu processo da bebida. Isso, então mostra que eu me tornei... Cara, eu vou ter que pegar isso. Mas eu sei que a última é cura minha alma, a qualquer custo. Então mostra que eu me tornei... São 3 frases que você tem que falar. A primeira você fala alguma coisa lá, tipo quem eu sou, depois mostra que eu me tornei e limpa a minha mente, cura minha alma, o merge my soul. Depois eu procuro, eu não sabia que ia falar sobre isso. Por isso que eu não trouxe as frases nem nada. Mas um dia a gente vai conversar sobre isso, eu vou falar exatamente o que aconteceu, pra gente poder ter um parâmetro. E aí a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher onde quer ir ou não é. Mas no meu caso... Mas se você não tem o parâmetro, como é que você tem o livre-arbítrio? Porque se a gente tá baseando nesses céus, a confusão que o diabo faz na sua cabeça, a decisão que ele te coloca, a insegurança do novo, a sensação espiritual, todo mundo tem. Então, bora essa busca. Então a pessoa fala, não, vem aqui, toma um chá, faça 3 perguntas e responde. Se você não tem base... Você acredita que ele entrega para um bem. Para um bem. A minha intenção melhor vou fazer o bem. Você vai fazer o bem, só que você não sabe quem está te fazendo o bem. Mas né? O interessante que eu vi nesse caso, que o Espírito Santo começou dentro de mim, me trazer um incômodo. E aí, enquanto eu não saí, tanto é que era de domingo até domingo, eu saí de lá na quarta-feira. Terça-feira, segunda-feira, eu participei, porque eu já estava ali, daí na terça-feira eu já senti que não era pra mim, na quarta-feira eu pedi pra sair, entendeu? Então o que eu quero dizer, o Espírito Santo nessa hora me mostrou que não era pra eu estar ali. Tô falando de mim, eu pessoal, pode ser que todas as pessoas, eu não tô generalizando, cada pessoa tem a sua caminhada e eu respeito cada opinião. Mas pra mim não foi, e aquele caminho não era o caminho certo a percorrer. E aí eu vi que o Espírito Santo realmente me trouxe a consciência para sair dali o mais rápido possível. E eu saí, graças a Deus, depois já tava... Mas tem muito detalhe essa história aí, que seria legal um dia contar. Eu não tenho problema contar. Eu me baseio muito nesses pequenos detalhes depois que eu fiquei mais focado na Bíblia e nesses detalhes do mundo, porque são essas micro coisinhas que vão te levando a... Você nunca sai do zero pro muito ruim. Você sempre sai de um pouquinho. Acho que é que nem uma dieta. Você tava na dieta e falou, só vou comer 10 gramas a mais. Aí 10 gramas não deu problema no primeiro dia, você come 15 no segundo, quando você vê, você tá comendo um doce no último dia e você esqueceu e vai começar o processo tudo de novo. Então, assim, o mundo, acho que ele não te choca, ele te faz ceder, ele faz você ceder. É que ele seduz. Ele quer que você vá. Ele não vai te levar. Ele vai fazer você acreditar que aquilo ali é bom. Até você abrir, né? Porque a hora que você abriu, você aceitou, aí... Então, mas ele faz você ter essa decisão. Ele não te puxa, ele faz você se autoconvencer. Exato. Ele faz assim, você vai chegar uma hora e você vai falar, não, o certo é, tudo bem se eu fizer isso, não, tudo bem. Você percebe que todo pecado, ele tem tudo bem. Tudo bem eu sair hoje, tudo bem eu beber demais, tudo bem eu flertar num relacionamento, tudo bem. Tem uma coisinha que é teoricamente você não fez nada, mas você fez, sabe? Então, e aí você liberou um micro gatilho ali de liberação e aí você vai liberando cada vez mais. Você nunca o mundo, ele nunca tá satisfeito. Sim. O pequeno é mais. De novo volta a Hollywood.
fez, e cai. Aí o mundo vai trocar. Não é que não vai ter mais pessoas como o cara preso, mas vai ter outros, vão nascer outros como esse, e imagino que devem ter essas festas em vários setores da música do mundo inteiro. Aliás, deve ter gente hoje querendo imitar ele em vários lugares do mundo, em vários setores. Mas o cara que tava no topo caiu e vários outros vão cair, vão nascer outros de novo. E enquanto não entender que a espiritualidade tem que ser falada antes desse caos acontecer, porque o mundo vai fazer isso tudo e vai embora. Porque é uma potestade. O que é potestade? São poderes maior que nós. São poderes. E esses poderes não é uma pessoa específica, é como se fala? É uma comunidade. É algo espiritual que é profundo e é super além da gente. Por isso que fala na Bíblia. A gente é mais fraco que eles, né? Não é que é. Não, é assim, a gente assim. Nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra poderes do mal, potestades nos lugares mais altos. Então acontece, é uma ideologia, é espiritual. Então não é que a gente não é mais forte, a gente como ser humano não, mas Deus que está com nós, é mais forte. Jesus que está com nós, então tudo que é de Deus que é aqui é muito mais forte, não tem nem comparação do que é. Só que quando a gente se abaixa e a gente se permite, a gente vai descendo, porque pode ver tudo que é pecado, primeiro, não tem utilidade. E segundo, ele te aprisiona. Você fala assim, o pecado, ele te escraviza, ele não te liberta. Vamos falar assim, eu vou na igreja, eu vou ficar preso na igreja, eu vou ter que seguir as regras, eu vou ficar preso. Não, cara, é o contrário. O que te prende é o seu corpo querendo o pecado. O que te aprisiona é o vício da bebida. O que te aprisiona é a pornografia. O que te aprisiona é as coisas que você não tem controle de dizer não. Mesmo a glutonaria que é de comida, quando você é glutão, você come muito, e com impulsão, né? Sem limites. Tudo isso é pecado. Outra fofoca, né? Fofoca também é um dos maiores. A fofoca, pior que a fofoca, ela libera um hormônio de prazer muito grande. Sim, lógico. Então, assim, você não só faz um pecado, como o pecado é prazeroso. Mas todo pecado é prazeroso. Todo pecado é prazeroso. Por isso que chama. Por isso que você é atentado. Porque a tentação é tentador. Se o pecado não fosse tentador, ele não seria pecado, porque não seria ativo, não queria. Por que eu vou querer? Então, o nosso papel é se policiar, para quê? Porque a gente tem 5 sentidos, certo? Todo pecado, todas as coisas ruins entram nesses 5 sentidos do nosso corpo. Então, você não pode, depois que tá dentro. Então, você tem que, audição, visão, tato, tudo isso aqui é onde você pode se policiar, para quê? Para não estar entregue a esse pecado. Então, essa é a nossa função, de estar ligado nisso. Por isso que estar sempre ligado, vigiando e orando, para quê? Para você não deixar essas portas te trazerem coisas ruins. Porque é bem difícil, né? É a tal da tentação, né? Lógico que é. E outra coisa, é um trabalho para a vida inteira. O cara vive te deixando, te provocando para coisas gigantes, né? Assim, eu vou bater muito nessa história de Hollywood, porque eu acho que é um exemplo humano bom. Sim. Então, que tá acontecendo agora, né? Você se torna famoso, líder de uma gravadora, você tem fama, dinheiro. Não era suficiente. Olha como o mundo não te dá. Você já tinha dinheiro, já tinha... Agora eu quero poder sobre os outros. Agora eu quero humilhação em cima dos outros. Agora eu quero convencer pessoas fracas a vir comigo e fazer o que eu quiser fazer. Então, o que o mundo podia dar para essa pessoa, ele já deu, que era fama, poder, música, tudo no setor dele. Ele não estava satisfeito. E o mundo é assim, ele nunca vai te dar e nunca vai ter fim. E no final das contas ele vai te destruir. Não vai ter. Por isso que a gente volta na nossa coisa das 24 horas. Sim. Quando o que você tem, você tá grato. O que você tem, você tá desenvolvendo uma gratidão pro que seja. O que tá acontecendo? Você não tá vivendo na expectativa do futuro. Você não tá querendo. Você tem o seu carrinho. É o seu carro, você lava, cuida dele, vai ser a melhor coisa. E você vai ter prazer nisso. Você tem um apartamento de um cômodo, mas você deixa ele limpinho, cheirosinho, é o seu prazer. Até Deus pode te dar mais. Mas enquanto você não está grato pelo que você tem, você não tem condições de ter melhor ainda. Sim. Porque você está desvalorizando o que você tem. Então por que Deus vai te dar mais se você vai desvalorizar, vai ficar num circuito... Aí eu brinco assim, por que o ingrato não vai pro céu? Por quê? Ele vai chegar no céu e falar, porra, é ingrato. Não importa, ele pode estar no céu. Que é o melhor, é inefável, né? Que fala, que é indescritível o que é o céu. E a pessoa ingrata, ela tem dentro dela essa ingratidão. É que dentro dela é ingrata. Ainda bem que falaram que pode dar uma chance. Não teve chance nem no céu. Mas eu acho que essa conversa nossa hoje é uma conversa infinita, porque ela traz, assim, aspectos da realidade palpáveis, né? Assim, nessa conversa eu me vejo tendo que me policiar, por exemplo, que eu ainda, claramente tem coisas assim que esse de ajudar, por exemplo, e ir pro caminho errado. Cara, imagina se você tivesse escutado isso, ou eu, há 20 anos atrás.
Cara, às vezes uma palavra aqui, alguém que vai escutar aqui... 90% da minha vida era diferente. Diferente. Uma pessoa de 18, 17, de 20 anos, que eu passei por isso, tava ali sem ter uma explicação, escuta um podcast desse, uma pessoa falando isso, aquilo. Cara, eu tô indo pra esse caminho, parece ser bom, mas não é bom. Porque não tá me apontando pro caminho que é Jesus, que é Deus. Então, é um divisor de águas, cara. A gente leva isso aqui, às vezes, na brincadeira, e realmente é o clima que a gente quer. É uma coisa leve, trazendo a palavra de Deus, uma colocona livre, né? Qualquer decisão dessa que você tá falando, é o tal do posicionamento, né? E muda a sua vida, Cara, você vai ter que chegar uma hora e falar sim ou não pra muita coisa na sua história e aguentar as consequências dessa história, porque é foda, assim. Você às vezes acha que tá fazendo uma coisa muito legal e... Porque às vezes eu vou criar para pessoas que eu sei que são pessoas boas, a gente vai dar posicionamento para elas, mas às vezes o ambiente que eu entro não é o que eu concordo, por exemplo, mas é o... Enfim, mas Paulo também fala isso, você não peça que me tire do mundo. Ele fala isso para Deus, assim, ele não quer que saia do mundo, ele tem que saber lidar com as situações do mundo, porque você tá no mundo, você não tá no céu. E o pessoal fala assim, por que eu tenho problema se eu sou de Deus? Não importa, o mundo é trevas, o mundo é aflições, é problema, é perrengue. Isso é cada dia o seu mal, cada dia o pão de cada dia, sabe o que é? É você viver o momento, porque nesse momento Deus vai te dar a solução para aquele problema. Só que na terra tereis aflições, tá escrito. Agora, se você estiver no céu e você fala, por que no céu eu tô tendo aflição? Aí eu concordo com você, mas enquanto você estiver aqui na terra, faz parte do jogo, faz parte da batida da lata, sim, você ter as aflições, as dificuldades, você tem que superar e se superar. Muitas das vezes. O tempo todo focado no certo, né? Ir e voltar, né? Porque é o jogo. Porque no fundo Jesus, ele pisou em todos os lugares ruins também, né? Sim, ele passou por tudo. Transformou os lugares em algo bom, ou deixou alguma mensagem de algo bom, né? Sim. Ele foi a prisões, ele foi a gente ruim, ladrões, enfim, todos os lugares que teoricamente as pessoas não iam. Ele não foi escolher as pessoas limpinhas, ele foi na rua, nos lugares. Porque ele falou assim que o médico é para quem tá doente, né? Então ele veio com uma medicina. E a medicina, é o que a gente quer falar para todo mundo aqui, é abrir o coração para a palavra de Deus, abrir o coração para Jesus. Porque acontece, quando você abre o coração, essa é a medicina. Às vezes você não entende o que é agora, mas se você se permitir, isso é um desenvolvimento, sabe assim, você vai se limpando. É como você coloca, tem um estudo que o cara coloca um copo cheio aqui, a água limpa entrando. Pode ser um copo de coca preto. A água vai entrando, ela vai trocando o que está lá dentro. E daí como você consegue enxergar coisas que no seu nível normal você não enxergaria. Sim. Mas com a permissão disso, com essa boa vontade de seguir o que está escrito, seguir o melhor, Deus te vai limpando. Que nem hoje em dia eu e você, a gente é muito diferente do que a gente começou. Muito. Então o que é isso? Se não é a limpagem, né? Essa troca de água. Que é um processo, né? Por isso que a gente pode julgar, cara. A gente não tá aqui para julgar você, eu, não, o que aconteceu. Por quê? Porque a gente tava ontem, hoje, até agora, a gente faz coisa errada, a gente tá sempre semana passada, a gente fica corrigindo coisas. Só que a gente vai se corrigindo e acontece. A gente vai subindo os níveis. E você não erra de novo, né? Quando você olha e fala, puta, eu não vou. Já não te cabe mais. Você fala, não é mais, não tem mais, não faz parte de mim essa história. Que a iniquidade, eu escutei esses dias aí, a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado sem arrependimento. Por que o diabo é iníquo? Porque ele tá fazendo, ele não tá olhando o errado. Ele tá indo, então, assim, se você insistir no pecado, é iniquidade. É verdade. Insistir no pecado, isso chama iniquidade. Por isso que falou no momento assim, no final dos tempos, a iniquidade ia ser tão alta e o amor esfriar. Porque você começa a dar tanto razão ao pecado que o pecado vai ficando normal. E o que é bom vai esfriando. Porque Deus é amor, o amor, tudo que aqui vai esfriando. E no final dos tempos está escrito que a iniquidade ia ser tão alta. Essa assim, você fazer o pecado sem saber que é pecado, é inversão de valores. Porque a gente, por exemplo, vem de uma época que a gente teve avós mais formais, mais... As novas gerações, nem às vezes pegaram nossos avós, né? Às vezes já estão em outra perspectiva. Tem muitas mães solteiras, muita gente criando liberdade demais. Então, assim, eu já fui criado com pais separados. Então, já pra mim, eu falo por mim. Eu sou filho único criado com pais separados. A referência masculina, meu pai tem uma referência forte, mas eu não tive em casa o tempo todo. E isso pra mim é muito difícil. Apesar, eu acho que hoje eu busco tanto ser um homem melhor, com valores, talvez por isso, psicologicamente falando, talvez. Mas imagina isso, eu fui criado com tradições normais, escolas de freira e tal. Hoje em dia, se você pega essa mesma sequência com o mundo de hoje, tudo pode, não há muros, não sei o quê, a sequência dessa iniquidade pode ser muito rapidamente atingida, né? Porque e se você reparar, realmente não há limite, né? Não há limite. E os valores estão sendo trocados hoje em dia. Hoje em dia você já repara isso. Total. Total. Não é total? Tudo acontecendo e, tipo, no Brasil estão vendo se o termo pai e mãe, eles querem tirar o termo
pai e mãe. Você tem uma mulher... Que é geradora agora, vai ser geradora e... Gerador, que é aquele gerador de ar-condicionado. Não, e provedor, a geradora. É provedor de não sei o que lá e é geradora, alguma coisa assim. O provedor X do Elon Musk e o gerador de ar-condicionado. Então, cara, a gente já tá vivendo isso, o que tá escrito. Não, e o pior são mulheres apoiando isso, porque a única base do mundo sempre foi a mãe. A mãe é a única coisa protegida no mundo inteiro por tudo e todos. Homens ruins existem, escolhas ruins existem, mas família é uma coisa só. A partir do momento que a escolha de gênero determinar a classificação mãe, e se vocês quiserem, obviamente vai acabar com isso, que o tradicionalismo é muito forte e vai virar um papo de loucos, mas... colocar pelo menos isso em pensamento, mulheres que defendem isso, é um tiro no próprio pé. Assim. Por isso que a gente já volta na Bíblia, fala assim, que a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola derruba. Não, então, nessa casa elas estão derrubando o lar, você vê como a opinião de vocês é forte, o lar é o mundo, tá? Então quando você começa a falar esse tipo de coisa, vocês estão mexendo com o mundo inteiro. Se fosse tão vazio a opinião feminina, ninguém nem estava ouvindo vocês. Vocês estão fazendo todo mundo falar, caraca, mulheres, vocês querem fazer isso com a gente? Pelo amor de Deus, não tem condição isso. Mas é isso aí, Titi. Eu já vi sobre fêmea e gênero, né? Tipo, estavam discutindo sobre isso. Fala, gente, façam o que quiser, escolham a opção sexual que vocês quiserem. O livre-arbítrio não sou eu que decidi, foi Deus, mas não mexam em coisas que... Quer dizer, pode até mexer, mas não vai ter efeito nenhum, na verdade. Vocês vão ficar batendo boca aí de... Eu sou... galinha, cavalo, cachorro, papagaio, não sei o que, ninguém nem vai olhar. Mas, eu tô perdendo tempo. Então, mas tudo isso tá escrito que no final dos tempos vai ser cada vez mais forte isso aí, sabe? De você inverter os valores. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado, porque tudo o que a gente tá conversando, tudo tá escrito num livro, né? Eu falo assim, vivem a vida que vocês quiserem e quem for posicionado, se posicione, que é a hora de se posicionar cada vez mais. Não é pra brigar, é posicionar. Se é homem, é homem, mulher, é mulher, quer ser outra coisa, pode ser também, mas cada um não convença ninguém a fazer nada, assim, simplesmente faça a sua parte. Eu não tô aqui convencendo ninguém a fazer nada, espero que o lado de lá também não me convença a perder o lado mãe. Titi, eu achei... mãe, viu? Dá de mãe, te amo. Titi, eu achei que a gente conseguiu meio que passar aqui os pontos. Você acha que não? O que você achou? Acho que sim, você cancelado agora no final do podcast, mas tá ótimo. Nós dois, né? Tem 12 pessoas que querem minha família, não me cancele. E um desabafo também, cara. A gente vai entrar nos assuntos assim, meio polêmico, meio coisa que às vezes as pessoas não estão acostumadas. Porque acontece? Quando você fala de alguma coisa que não é o dia a dia das pessoas, pode ser que não que ofenda, mas que não seja do agrado de cada pessoa. E unfollow, tá ligado? Não precisa, a gente não faz questão que, assim, esse assunto é pra quem tá, ou que tá querendo fazer o que a gente quer fazer também. De novo, volta a Hollywood. Todas as pessoas que apoiam muito isso e apoiaram muitos textos que são, obviamente, bons para as pessoas, mas não são tradicionais para a família, hoje estão sendo processados por coisas muito graves. Então, assim, até que ponto as discussões têm que ser essa? Pessoal, façam o que você quiser, mas não deixem pessoas abusarem de crianças, não deixem pessoas abusarem de mulheres, não deixem pessoas serem mal educadas, não deixem pessoas serem criminosas. Vamos ter uma sociedade boa para todo mundo. Sabe uma coisa que eu escutei, cara? Se você vê uma pessoa fazer uma maldade e você não faz nada, você é mais mal do que a pessoa fazendo a maldade. Exatamente. Olha que louco isso. Você não só é cúmplice, como você silenciosamente negou a dor do outro. Você deixou isso passar. E eu pensei o seguinte, a pessoa tá fazendo mal, ela tá no ápice dela, tô fazendo esse mal. E a pessoa que passa, olha, e não faz nada, ela, tipo assim, ela tá nem aí pra esse mal, entendeu? Então é pior do que quem tá realmente... Por isso que eu falo, é uma falta de princípio muito grande. Falta o muro, falta o limite. Onde é que vai parar isso? Assim, você vai falar, tem uma hora que você tem que se posicionar. Você fala assim, isso pode, isso não pode. Tô falando de uma pessoa, não sou santo, tá? Não tô dizendo que tem erros. Já errei muito na minha vida e por isso que eu cheguei até aqui, onde eu tô agora, refletindo de tudo que eu fiz de errado. Falando, tá bom, como é que eu posso melhorar? Mas nunca matei, nunca fiz nada de errado com ninguém, criminalmente ou pelas leis do mundo. Mas, obviamente, se você tem coisas que você pode ajudar alguém... Outro dia eu vi uma cena muito simples numa história. Uma menina subiu uma escada rolante no Japão e a saia dela tava curta. O cara de trás tirou o terno, colocou na frente. Ela nem viu, mas ele protegeu essa moça de uma situação que ela não estava percebendo. São micro detalhes que se você pode ver, você faz. Começamos do pouco, vamos por muito. Chegamos. Mas é verdade. O cara foi muito legal. O cara foi bom. O cara foi legal, pô, porque tipo, ele fez sem pedir em troca e ele ajudou. Essas micro coisinhas que você vai fazendo, vai mudando a história.
Tipo assim, a menina não percebeu, mas tinha muita gente que já tava vendo ali de forma ruim. Sim. Que ia ver o errado e se pôr numa posição de, não é comigo, ou então, não fui eu que criei essa cena, deixa rolar. Obviamente tem que quer mostrar, mas nesse caso não era. Tinha subido a saia da moça, enfim. Enfim, se você pode fazer o do mínimo, você vai fazer do máximo. Você protege a moça, você vai proteger um cachorro, uma criança, uma mulher, um ato de roubo, qualquer coisa que você possa fazer pelo outro, que você não gostaria que fizesse com você, né? Exatamente. Chegamos no céu nosso, esse é o céu nosso, tá? A gente esse é o céu 1, assim. Os outros são mais... Obrigado a todos que fizeram parte desse dia de hoje. Valeu, foi muito bom demais. Mais um pra conta. Equipamentos seguros. Até mais. Valeu.